Você quer aprender mais rápido e busca no YouTube ou na internet por técnicas e dicas de estudos que vão te ajudar com isso. Mas pouca gente sabe que existe um campo da ciência chamada psicologia cognitiva que apresenta várias técnicas baseadas em estudos e pesquisa, onde na prática eles testam hipóteses e encontram resultados bem interessantes para autodidatas, como o que faz você aumentar o processamento de uma informação, entender melhor o conteúdo, ou ainda o que a gente precisa fazer para que uma informação que a gente estuda não desapareça da nossa memória, que tipo de prática devemos fazer. No vídeo de hoje eu tenho uma técnica que eu aprendi na psicologia cognitiva que vai tornar impossível esquecer o conteúdo que você aprende. Imagina isso funcionando na sua vida. Também você vai conseguir aprofundar a compreensão de qualquer assunto, mesmo os assuntos mais difíceis. Olha que interessante. Depois, 5 formas, mesmo na prática, para acelerar o seu aprendizado da noite para o dia. É só aplicar e ter o resultado. Mas antes, se você é novo por aqui, meu nome é Adriano e nesse canal você vai aprender práticas autodidatas que eu apliquei e testei desde 2016 para me ajudar a aprender desde japonês, inglês, programação, edição de vídeo e tantas outras macro e micro habilidades que eu venho acumulando ao longo dos anos. Então, se esses tópicos são do seu interesse e você quer ver mais a respeito, considere se inscrever aqui embaixo. Então vamos começar com a técnica que torna impossível esquecer o conhecimento. E antes da gente entrar nela, já se perguntou por que você esquece as coisas que você está estudando? Deixa eu fazer um desenho aqui para explicar melhor para você como isso tudo funciona. Imagine que essa daqui é a sua memória de longo prazo, ou seja, tudo que você aprendeu na sua vida está nesse local. Isso também quer dizer que quando você está aqui, esse aqui é você, né? E você está raciocinando, você está pensando sobre alguma coisa, o seu cérebro, né? Vamos imaginar aqui um cérebro, o que ele faz? Como se ele tivesse uma vara de pescar, né? Uma vara de pescar aqui, e aí ele lançasse a vara lá na memória de longo prazo e puxasse uma informação que vai responder a essa pergunta. Então ele vai lá, tem um monte de informação ali na sua memória de longo prazo, ele pesca ao que ele acredita que vai responder a sua pergunta e ele puxa de volta para que você consiga pensar essa informação. Nessa analogia, imagine que uma informação que seja maior ou mais aglutinada nessa analogia seria mais fácil de ser pescada, correto? Vamos desenhar para ficar mais claro. Então a gente tem várias informações aqui com vários, entre aspas, tamanhos. Então você tem uma mais gordinha, uma mais fininha, entendeu? E aí a gente com a nossa vara de pesca aqui, a gente conseguiria com certeza pescar essa informação aqui, né? Seria bem mais fácil. Ou essa daqui. Mas essa daqui seria bem mais difícil, correto? E o que isso quer dizer é que uma informação, para ela ser um pouco maior, ela tem que ser mais aglutinada, ou seja, ela está em contato com outras informações. Quando isso não acontece, uma informação está sozinha, está com baixas conexões com outros assuntos, com baixas referências, vários links emocionais, é muito mais difícil você conseguir encaixar a vara e pescar ali aquela informação. Ou seja, preste atenção, você estudou, você sabe aquela informação. Mas quando você pensa, quando você reflete, quando você tenta buscar, puxar a informação da sua memória, você não consegue. E você não consegue porque ela está muito ali, pequenininha na sua cabeça e você não consegue puxar. Esquecemos porque perdemos a pista de recordação. E é o que eu falei agora há pouco. Para resolver isso, podemos usar algumas estratégias. Eu vou passar 3 para você, mas entenda que existem várias outras, tá? Talvez no futuro eu faça um vídeo explicando em detalhes, aprofundando isso daqui melhor. Então a primeira é fortalecer essas conexões. Adriano, como que eu fortaleço as conexões? Lembra do desenho que na frente ali do nosso personagem existe ali um ponto de interrogação? Então esse daí, para você, estudante, seria uma pista, né? Por quê? Porque fazer perguntas, investigar, é justamente o que a gente pode começar a fazer para que as conexões sejam fortalecidas. A próxima coisa que a gente precisa fazer é aumentar a velocidade dessa recordação. Então já teve aquela situação, talvez você provavelmente já passou por isso, onde você está numa discussão, precisa resolver um problema, ou está tentando refletir sobre algum tipo de assunto, e você vai falar algo, vai falar uma palavra, vai falar um contexto, vai falar alguma coisa, e a informação não aparece. É como se o conhecimento estivesse na sua mente,
existe, mas você não consegue acessar. É como se uma porta estivesse fechada, você sabe que a informação está ali, mas você não consegue abrir essa porta. E quando isso acontece, você precisa ter essa inteligência de entender o seguinte: a informação pode até estar no seu banco de memória, dentro da sua cabeça, mas se o caminho para você acessar ela for em baixa quantidade, for mal lubrificado, digamos assim, esse caminho é um problema para você. Deixa eu desenhar para ficar fácil. Então você vai pegar essa informação e você está tentando pescar ela, correto? Aí digamos que essa informação aqui, ela tem várias conexões com outras informações. E aí o que acontece? Quando você fizer esse esforço e conseguir pegar essa informação e trazer para sua memória, você também conseguirá puxar da memória essas outras informações. Tá bom, Adriano, entendi. E aquela informação que estava presa atrás da porta? Como que ela seria representada nessa analogia? Então é como se essa informação atrás da porta, ela pode até ser fortemente aqui ser uma informação grande, ou seja, ser mais fácil de pescar, mas ela tiver, por exemplo, uma conexão e não tiver 2, 50, 100 conexões. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode até tentar jogar ela lá, mas para pescar ela, essa informação específica, você só vai ter esse caminho aqui, né, que é a bolinha. Mas você não, por exemplo, nessa informação aqui, você poderia acessar ela através de pescar essa ou essa ou essa corda. Tá percebendo? O que a gente está fazendo aqui é criar mais pontos de acesso. E esses pontos de acesso fazem com que a informação que você está tentando acessar seja mais rapidamente acessada. Ela está ali e você acessou ela assim que você precisou. Outra coisa importante que você precisa entender é o incremento de uma informação. O que é esse incremento? Toda vez que você lembra de alguma coisa, você modifica o que foi relembrado. Adriano, não entendi. Então aquela memória que você tem da sua avó, da comida que ela fazia, toda vez que você recorda dessa informação, essa memória, essa imagem, essa associação com o cheiro, contato, ele é modificado pela sua carga emocional cognitiva da situação onde você está recordando. Então, em hipnose, você vê muito isso quando a pessoa redesenha uma memória que outra pessoa tinha. Um exemplo clássico é como os policiais meio que pararam de ouvir testemunhas oculares, né, para crimes, né? Eu vi um crime ali, eu vi outro crime acolá, porque a partir do momento que você começa a dar muita informação para a pessoa, a memória da pessoa, ela é distorcida baseado no que ela está acessando agora. Então, é como se a informação que você está recebendo agora, ao entrar em contato com a informação que já estava na sua memória de longo prazo, distorcesse essa informação da memória de longo prazo. Isso faz muito sentido, porque você está continuamente aprendendo coisas novas. E aí, quando você memoriza e recupera, ao recuperar, você modifica. E ao modificar, duas coisas muito boas acontecem. Você fortalece essa informação, aumentando a probabilidade dessa informação ser relembrada no futuro. E segundo, você está fortalecendo os caminhos para acessar essa informação. Ou seja, quando você precisar recuperar essa informação, será muito mais rápido para você se lembrar. E aí, como eu disse, a técnica que a gente vai usar aqui é uma técnica chamada prática de recuperação. E essa técnica é basicamente qualquer tipo de atividade, eu vou te passar 5 daqui a pouco, tá? Mas é qualquer tipo de atividade que tenha por objetivo trazer as informações estudadas para a sua mente. Então, a informação estava na sua memória de longo prazo e aí agora você está recuperando essa informação através do uso de certas técnicas. Eu vou te passar 5, mas existem muito mais. Alguns exemplos. Eu vou tentar fazer um teste agora. Então eu peguei um teste na internet, numa apostila sobre informática básica, e aí vai fazer perguntas. O que o Clipper faz? Como abrir o Photoshop? Como fazer isso no Excel? Como fazer isso no PowerPoint? Aí vão várias perguntas. Mas aí, antes de eu continuar aqui, tem uma coisa que é essencial, que eu até deixei de fora aqui, porque eu quero que você realmente preste atenção nisso. Porque a prática de recuperação só vai funcionar se você recuperar uma informação sem ter o acesso a uma pista visual, auditiva, sinestésica dessa informação. Por quê? Porque é o esforço de recuperação que faz com que a informação, quando recuperada, seja fortalecida e tenha o seu caminho, né, de acesso lubrificado, tá? Então, o que você precisa entender aqui é que o esforço precisa estar presente. Tem uma entrevista do Cal Newport, que é um coach, basicamente, de aprendizado e desenvolvimento pessoal, e ele falou que na faculdade a diferença dele para os
piores estudantes da faculdade, era justamente isso. Enquanto os estudantes estavam com pilhas de livros, pilhas de cadernos, lendo a todo momento, o que ele fazia era pegar o conteúdo principal que ele tinha anotado em sala de aula e criar fichas de recuperação. Ele olhava uma pergunta, refletia, tentava buscar na memória e ele ficava 1, 2, 3 horas puxando da cabeça as informações que ele já tinha estudado. Isso é relevante porque a técnica principal é fortalecer a memória puxando ela, fortalecer a memória puxando ela. Se você olhar uma anotação realizada, você não vai estar puxando, você vai estar reconhecendo. Então entenda isso e vamos avançar. Então eu dividi os benefícios dessa técnica em 2 tipos, os benefícios diretos e os benefícios indiretos. O benefício direto é porque ele produz o aprendizado. Adriano, como assim ele produz o aprendizado? Então é como se você fizesse uma atividade e como resultado dessa atividade, o seu cérebro vai fazer alguma coisa, né? Vai fazer X e esse X vai produzir o aprendizado. Então, não é que a prática de recuperação produz o aprendizado, e sim que ela faz o seu cérebro produzir o aprendizado. Então, trazer informações para a sua mente muda essa informação e torna mais fácil que ela seja recordada no futuro. O segundo benefício é que torna ela durável. Então, já provavelmente está cansado de estudar a mesma coisa a cada 2, 3 meses, você já esqueceu que já tinha estudado, acabou o ano de faculdade, acabou o ano da sua prática autodidata e você não lembra mais, eu quero ler 20 livros esse ano. O primeiro livro foi sobre, não consigo lembrar, lembro o título, lembro o autor, mas não lembro o conteúdo, não fez nada com aquele conteúdo, entende? A gente precisa sair disso, mudando a nossa perspectiva para um aprendizado que seja aplicável e que mude o nosso comportamento, a nossa percepção ou a nossa inteligência. Outra coisa interessante é a aplicação em novos contextos. Então, uma professora, se eu não me engano, pedagoga, que fez um estudo sobre isso, ela estava explicando para os alunos o ciclo da água, né? Aquela coisa lá que você aprende em biologia, e ela ensinou ele em exemplos, aplicando ali a prática de recuperação. E aí, no contexto de um teste, ela basicamente colocou eles em um contexto que eles não estavam preparados. Ou seja, ela perguntou para eles algo como: e se eu tirasse a gravidade? Como que o ciclo da água funcionaria? E aí, as pessoas que se depararam com esse novo contexto tiveram que usar o conhecimento que eles já tinham sobre o ciclo da água, o conhecimento que eles tinham no seu banco de memória, para tentar encontrar soluções para aquele novo cenário. E o objetivo não era necessariamente resolver a questão, e sim engajar com o problema. O terceiro benefício é que reestudar o mesmo assunto após ter usado essa técnica faz com que a sessão de estudo seja mais aproveitada. Adriano, você não é contra o reestudo? Desculpem a suadeira, viu? Tá muito calor. Você não é contra o reestudo? Então, aí que tá. Em um próximo vídeo eu vou falar sobre prática espaçada, tá? E lá você vai entender a importância que uma boa prática espaçada tem. Se você entende que estudar uma informação e reestudar é basicamente você fazer as mesmas atividades, você tá errado, eu sou contra essa prática. Mas se você entender o reestudo como eu estudei frações hoje, estudei, entendi, fiz ali o meu material, e aí daqui a uma semana, ou daqui a um mês, eu vou fazer uma prática de recuperação, ou seja, papel e caneta, mais nada, o que é fração, qual que é o conceito, como é que funciona, qual que é a nomenclatura, como é que aplica, qual que é a ideia, e aí daqui 2 meses eu pego uma lista de questões relacionadas a frações em níveis diferentes de competência, e aí eu vou lá e tento responder esses exercícios. E aí, nesse meio tempo todo, eu tô em dia com o meu Anki de matemática. Percebe como o troço faz mais sentido quando eu coloco nessa perspectiva? Você está intercalando, variando os estímulos cognitivos que você está fazendo, aumentando o seu nível, a profundidade da sua compreensão a respeito daquele mesmo assunto. Você também vai encontrar os benefícios indiretos aqui, porque muitas vezes você avança em um bloco de conteúdo, né? Imagina um índice de um livro, tem vários conteúdos. Você vai avançando tópico após tópico, até fez os exercícios, até criou flashcard e tal, mas você não
não sabe ainda, mas você, por falta de teste, por falta de verificação, você chega nessa conclusão de que você entendeu e tá sem tempo, vamos avançar, vamos rodar, depois eu vejo isso. O outro benefício é você identificar o que você não sabe sobre o assunto. Então, quando você pega uma gama de conteúdo e, temos 10 tópicos aqui, você fez uma prática de recuperação, tentou se lembrar, você percebeu que dos 10, 8 foram lembrados e 2 não foram, esses 2 é o que você vai colocar um pouquinho mais de ênfase, vai estudar novamente, vai mudar a maneira, vai usar uma prática autodidata diferente para tentar, em um ângulo diferente, capturar aquilo para você. E aí agora, na sua próxima sessão da semana, você vai focar nesses 2 itens e vai repetir o processo. Você vai tentar se testar com eles para ver se eles foram ou não foram entendidos. Aqui vem o principal, né? Um benefício bem direto, que faz você pensar no que você estudou. E quando você pensa no que você estuda, isso produz o aprendizado, porque a reflexão é a ferramenta fundamental de qualquer autodidata. Agora eu vou te explicar as 5 formas de usar a prática de recuperação nos seus estudos. Mas antes, para você se tornar um autodidata, você precisa abandonar as dicas e técnicas de estudos que você vê por aí e começar a construir um sistema pessoal de aprendizado. Esse sistema, ele basicamente tem 3 etapas. Na primeira etapa, ele vai construir o seu modelo de produtividade, organizando ali os seus objetivos, a sua semana, o que será feito no seu dia e o mecanismo de avaliação para ver como é que está tudo funcionando, se está ok, se não está. Depois você vai precisar criar projetos de aprendizado para avançar nos seus objetivos. Eu quero aprender o inglês, qual o projeto que eu vou criar para avançar? É o vocabulário, ser capaz de escutar, ser capaz de falar, como é que eu avanço isso? E, é claro, organizar esse projeto para ele funcionar na vida que você tem hoje. Depois você vai precisar, ao entrar em contato com as informações, você vai precisar entender essas informações e fazer delas parte do seu conhecimento. E com essas informações sendo parte do seu conhecimento, você vai conseguir memorizar e, é claro, o mais importante é usar da reflexão para fazer a manutenção desse conhecimento ao longo da sua vida. Eu explico a fazer tudo isso no meu treinamento, o Fórmula Habilidades de Estudos. Fiz um vídeo explicando em detalhes como ele funciona e você pode assistir clicando ele aqui na descrição e no comentário fixado. Mas vamos voltar aqui para a primeira forma de usar a prática de recuperação. Primeiro é a utilização de questões de forma mais inteligente. Eu vejo muitas pessoas indo de forma bruta para as questões, ignorando o objetivo de responder uma questão. O grande benefício é descobrir o que você sabe e o que você não sabe sobre um tópico. Mas só descobrir isso não é o ponto principal. É o que você vai fazer depois. Entendi, eu não sei isso. E a partir desse momento, você precisa reorganizar as suas sessões de estudos para lidar com aquele conteúdo. Então, uma boa prática para você fazer isso é a captura dessas informações que você percebe que você não sabe. Porque você precisa dar mais foco para o que você tem mais dificuldade e menos foco para o que você tem mais facilidade. Outra coisa que eu encontrei na psicologia cognitiva e que eu gostei bastante e estou moldando ali os meus flashcards para isso daqui é a utilização de questões abertas. Adriano, vai falar de questão de múltipla escolha? Não, você já sabe de questão de múltipla escolha. Questões abertas é uma coisa que eu não sabia e não usava. Olha só, explique X, né? Esse é o prompt, né? Explique X, explique o ciclo da água, explique a teoria de Bhaskara, explique juros simples, explique juros compostos. Isso é o quê? É uma pergunta, é um prompt, né, para o seu cérebro, para você conseguir gerar aquele conteúdo. E aí, sem auxílio visual, sinestésico, auditivo, de nada, você pega uma folha em branco e começa. Juros tem a ver com a porcentagem que vai ser adicionada. Juros pode ser simples ou pode ser composto. Tá entendendo? E esse esforço cognitivo é o que você quer. Aqui tem alguns exemplos de questões abertas que você pode tirar o print e usar para você, tá? Terceira forma é usar um mapa conceitual. Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu achei no Pinterest, mas eu recomendo fortemente que você vá no Pinterest e busque mapa conceitual. Você vai ver vários exemplos que você pode tirar uma foto e tentar aplicar para você. Mas olha alguns exemplos aqui que você pode começar a utilizar. Olha só, esse aqui é um mapa conceitual. Começa aqui com a pergunta, a palavra-chave principal, biomoléculas, e a partir dali você começa a pensar, tem as enzimas, tem o metabolismo, aí tem os tipos de metabolismo, aí tem os lipídios, aí o que é o lipídio, tá entendendo?
Você pode fazer isso aqui, ó, de maneira digital, mas também pode fazer no caderno, tá? E a partir desses ramos, né, essas setas aqui são chamadas de ramos, você consegue expandir o seu conhecimento. O que que isso quer dizer? O que que isso me faz pensar, me faz lembrar? E aí você vai criando essas conexões. Crédito aqui para o EduHev. Esse aqui é um outro exemplo de mapa conceitual. Esse aqui é um pouco mais estruturado, tá? Aí você pode ver ali, ó, tem uma palavra-chave também lá no início, depois as principais ideias, tem exemplos e tem a ideia secundária. E aí eu quero que você comece a refletir no seguinte: você pode ter estruturas padronizadas para o seu mapa conceitual. É claro que esse vídeo não é sobre mapa conceitual, mas só um adendo, né? Você pode ter palavra-chave principal, conceitos, aí você coloca todos os conceitos, ideias, você coloca todas as ideias. Nomes relevantes, você coloca todos os nomes relevantes. Perguntas que me vieram, aí você coloca todas as perguntas que você refletiu, você pensou. Exemplos associados, aí você cria vários exemplos. Premissas que levanta, evidência, tá entendendo? Você pode categorizar e agrupar essas informações. Aqui tem um último exemplo, ó, que tem até um estilo próprio, que é o que eu falei para você, ó, título largo, subtema e várias coisinhas que você pode copiar para você também. Esse aqui é parecido, né, com aquilo que eu te dei de exemplo agora, ó. Você tem o tema principal, depois você tem evidência. Então, quais são as evidências? Quais são as causas? Quais são as soluções? Evidência, causa, solução. O que é isso? É um método lá do Cal Newport, no livro dele Como Ser um Estudante Nota A. A estratégia 4 aqui é criar um diagrama sobre o assunto. Eu tenho uma coisa interessante sobre diagrama que é assim: o melhor para fazer os desenhos é você ter um pouco mais de domínio. O que que você consegue criar a partir? Eu percebi na minha experiência que quando eu comecei a refletir sobre que desenho eu poderia adicionar aqui, esses desenhos começaram a vir na minha cabeça. Eu estou assistindo uma aula e eu vi um desenho na minha cabeça. Eu consigo esboçar na folha. Você nota isso quando eu faço aqueles vídeos na folha, né? O exemplo visual vem com mais facilidade quando você treina. Aqui eu peguei um exemplo bem interessante, ó, álcool, fenol e éter. E aí a pessoa ali colocou várias fórmulas, colocou alguns desenhos, né, das moléculas. Isso daqui é algo que vai vir naturalmente, né? Então o negócio tem uma setinha. Olha isso daqui sobre o meu campo, né? Como o aprendizado acontece, ó, modelo multistor, teoria do cognitive load, ó, desenhos e tal. Tudo isso pode ser feito na caneta. A pessoa deu uma estilizada aqui, mas é claro que você não precisa ser tão bonito assim, né? Você pode fazer de um jeito mais simples. A estratégia 5 é uma estratégia muito boa e eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou fazer um vídeo sobre elaboração interrogativa e vai cair um pouco sobre flashcards, né? Um pouco mais avançado, né? Um flashcard avançado. Eu queria muito comentários sobre o uso de flashcard, como fazer. Faça perguntas relacionadas a isso e coloque aqui nos comentários, tá? O basicão do flashcard é você colocar uma pergunta na frente e uma resposta atrás, mas tem algumas boas práticas que você precisa ter. Então, primeiro, veja a aula de elaboração interrogativa. Quando eu gravo esse vídeo, ela ainda não está pronta, mas se ela tiver, você pode pesquisar no canal quando você estiver assistindo. Mas, basicamente, quando você tem a habilidade de criar boas perguntas, nada te impede, né, de pegar essas perguntas e criar ali alguns flashcards. Eu tenho mais ou menos umas 10 maneiras de criar flashcards que eu ensino lá no treinamento, mas a elaboração interrogativa é uma ótima forma. Uma boa prática para os flashcards e que se você não respeitar, você vai perder o seu tempo usando flashcard, é assim: você tem um flashcard na sua frente e aí o flashcard tem uma pergunta, né? Aí você lê a pergunta, você começa a refletir e como a pergunta é sobre algo que você estudou no passado, você reconhece algumas coisas ao ler a pergunta. E aí o que você faz é evitar o desconforto da carga cognitiva, porque você, na verdade, não quer fazer a prática de recuperação, né? Ninguém quer fazer esse esforço. E aí, assim que você reconhece o que está ali escrito, você vira o card e lê a resposta. E aí você se recompensa emocionalmente dizendo: caramba, acertei. E não é para fazer isso. Por quê? Porque a carga cognitiva não foi ativada. Você começou a se esforçar e já saiu correndo. E aí virou. O que você faz para resolver esse problema? Que é uma tendência, tá? Eu até tenho que cuidar para não cair nessa. Você revisa o flashcard com folhas de rascunho. Então você tem várias folhinhas dessas aqui. Eu tenho um monte delas, ó. Folhas que um lado tá rabiscado e o outro tá livre, que eu posso usar
E aí toda vez que você estiver refletindo o flashcard, você reflete na folha. Você pensa assim, essa palavra tem a ver com isso, tem a ver com isso. Então provavelmente essa é a resposta. Aí você escreve, e aí você olha a resposta. Porque quando você faz isso, você consegue meio que provar. Eu não reconheci, eu recuperei. E é isso que você quer. Se o seu desejo é uma boa memória, aprender algo que dure por mais tempo, acumular conhecimento ao longo da sua vida, essas são uma das coisas que você vai precisar fazer. Mas também existe um cuidado que você precisa ter com a prática de recuperação, principalmente se o seu objetivo é aumentar a sua inteligência. Como eu expliquei nesse vídeo aqui, a prática de recuperação é uma técnica para você usar depois de você já ter estudado o conteúdo. Então, se você não sabe como estudar ou quais técnicas usar para estudar melhor, esse é o vídeo para você assistir a seguir. E por agora eu agradeço pela sua atenção, espero que o vídeo tenha sido útil. Eu quero que você continue estudando e aprendendo. Fique bem, até mais.